Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Afonsinho. Hoje a gente está aqui para analisar os jogos do dia 7 de maio, domingão. Antes de mais nada, vou pedir para você já deixar aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Sem enrolar muito, galera, vamos para os jogos. Galera, o primeiro jogo que a gente tem aqui é na Itália, na Série A, 7h30 da manhã, a gente tem Atalanta contra a Juventus. Galera, se a gente olhar aqui, ó, a Juventus agora é a terceira colocada no campeonato, a Atalanta está em quinto, né? A Atalanta precisa vencer para ficar ainda mais perto aqui dessa vaga na Champions League, não quer deixar esse grupo se distanciar. A Juventus também precisa vencer, porque tem que disputar a Champions League, a Napoli já é campeã. Só o que resta aqui é a disputa para as vagas da Champions League. Então, os dois times precisam muito vencer. E para isso, a Napoli aqui a gente tem um time over. Nos últimos 5 jogos, em todos eles, a gente teve o mais de 1,5 gols. A Juventus, nos últimos 5, a gente teve o mais de 1,5 gols em 4 desses jogos. E quando Juventus e Napoli se enfrentam, nos últimos 5 jogos, só em um deles a gente não teve pelo menos 2 gols. E por isso que nesse jogo aqui, a minha dica é mais de 1,5 gols na partida entre Atalanta e Juventus. A gente deve conseguir ali uma odd entre 1,30 e 1,40, né? Dependendo da sua casa de apostas. Mas a dica para Atalanta e Juventus é mais de 1,5 gols na partida. Galera, mais um joguinho aqui. Agora a gente vai para a Suécia. A gente tem o Malmö contra o AEK. Galera, o Malmö eu já falei aqui para vocês que é um time dominante lá na Suécia. Junto com o Häcken, eles disputam um campeonato todo ano. E vocês podem ver aqui que o Malmö em 6 jogos venceu 6 e o Häcken venceu 5 e perdeu 1. Né? O Malmö joga contra o AEK, que é o 14º colocado, venceu 1, empatou 2 e perdeu 3. E aqui, galera, não tem o que inventar. É vitória do Malmö. Quem quiser proteger com empate anula, deve conseguir pegar uma odd ali de 1,17, 1,20 para completar o bilhete, está excelente. Mas eu confio muito nessa vitória do Malmö aqui, principalmente jogando em casa. Então a minha dica para Malmö e AEK é vitória do Malmö. Galera, outro joguinho aqui, agora a gente vai para a Inglaterra. A gente tem Newcastle contra o Arsenal. Galera, Newcastle, né, um time de um investimento gigantesco, tá fazendo valer esse investimento, né, é o 3º colocado à frente de Manchester United, Liverpool, Tottenham, times gigantescos na Inglaterra. Manchester City e o Arsenal já estão classificados para a Champions League. A disputa está entre Newcastle, United e Liverpool. O Tottenham ficou bem para trás, né? São esses 3 times que vão pegar uma vaga. Por isso que o Newcastle precisa vencer esse jogo, joga em casa, precisa vencer o Arsenal para não deixar o United chegar. Só que, em contrapartida, o Arsenal também precisa vencer, não por conta da classificação na Champions League, porque já está classificado, mas sim por conta da disputa do título contra o Manchester City. Então acredito num jogo aberto. O Newcastle costuma ser um time over. Nos últimos 5 jogos a gente viu mais de 1,5 gols em todos eles. O Arsenal também é um time over. Nos últimos 5 a gente viu mais de 1,5 gols em todos eles. E o Arsenal aqui ainda tem de interessante que nesses 5 últimos jogos a gente teve ambas marcam nesses 5 jogos. Ou seja, o Arsenal é um time que faz gols, mas sempre leva gols. Então, para isso, que a minha dica para Newcastle e Arsenal é mais de 1,5 gols na partida. A gente deve conseguir uma odd ali de 1,20 a 1,25. Quem quiser arriscar um pouquinho mais no ambas marcam, é interessante também para essa partida, mas a minha dica para Newcastle e Arsenal é mais de 1,5 gols na partida. Galera, agora indo para a Alemanha, a gente tem Borussia Dortmund contra o Wolfsburg. Galera, o Borussia Dortmund é o 2º colocado, o Bayern de Munique passou. Só que o Borussia quer vencer esse campeonato. Tem muito tempo que o Borussia não vence o campeonato. O Bayern é um time dominante, o Leipzig apareceu recentemente e o Dortmund tem ficado para trás. Enfrenta o 7º colocado, que é o Wolfsburg. Joga em casa. O Borussia Dortmund tropeçou na última rodada, empatou com o Bochum fora de casa. Mas jogando em casa, se a gente analisar aqui, ó, nos últimos 5 jogos, o Borussia Dortmund venceu os 5. Então, a tendência de vitória aqui é grande. Por isso que a minha dica para Borussia Dortmund e Wolfsburg é vitória do Borussia Dortmund. Quem quiser colocar um empate anula para proteger ali a operação, também tem valor. A gente deve conseguir uma odd entre 1,18 a 1,20
mas a minha entrada para Borussia Dortmund e Wolfsburg é vitória do Borussia. Galera, mais um joguinho aqui, agora na Turquia, a gente tem o Giresunspor contra o Fenerbahçe. Pessoal, se a gente analisar aqui, ó, o Fenerbahçe está 3 pontos atrás do Galatasaray. Os dois vão ficar nessa disputa de título até o final do campeonato. Lembrando que só o primeiro colocado, né, só o campeão, garante a vaga direto para a Champions League. Os outros dois vão para a Conference League. Então o Fenerbahçe não vai querer deixar escapar essa chance de jogar a Champions League. Enfrenta o 16º colocado. O Giresunspor nos últimos 5 jogos perdeu 4 e venceu apenas 1. Já o Fenerbahçe nos últimos 5 venceu 3 e empatou 2. Ou seja, 5 jogos invicto. E se quer continuar na disputa do título, precisa vencer o 14º colocado. Então a minha dica para Giresunspor e Fenerbahçe é vitória do Fenerbahçe. Mais uma vez, quem quiser colocar ali um empate anula, a gente deve conseguir uma odd até de 1,20. Tem valor? Tem valor. Mas eu acredito mais na vitória do Fenerbahçe. Eu não vejo o Fenerbahçe perdendo esse jogo, muito menos empatando. Precisa vencer. Enfrenta o 14º colocado, um time bem abaixo do Fenerbahçe. Então acredito que para Giresunspor e Fenerbahçe, a melhor entrada é vitória do Fenerbahçe. Galera, mais um joguinho aqui, agora na França, Ligue 1, a gente tem o Troyes contra o PSG. Galera, vocês devem lembrar que o PSG na última rodada perdeu em casa. Com isso, ficou agora só 5 pontos à frente do Marseille, que vem fazendo uma temporada muito boa. Então o PSG não pode vacilar. Já foi eliminado da Champions League, tem que vencer pelo menos o campeonato francês para a temporada não ser totalmente um desastre. A gente sabe que vive aquela turbulência, né? Ali a relação do Neymar com a torcida, do Neymar com o Messi, o Mbappé, o Messi pedindo desculpa agora, mas viajou sem autorização, aí já pinta o rumor que ele vai sair, que vai para o Barcelona. Enfim, mesmo com tudo isso, eu acredito que o PSG vença o Troyes. A gente tem uma odd ali de 1,36 a 1,40. Interessante também, a gente tem o mais de meio gol no primeiro tempo. Eu acredito que o PSG vai vir para cima. A gente vai ver um gol no primeiro tempo. É uma entrada ali mais conservadora. Mas quem quiser buscar a vitória do PSG tem valor. Tanto que a minha dica para Troyes e PSG é vitória do PSG. Galera, agora a gente vem aqui para o Brasil, Campeonato Brasileiro. A gente tem Atlético Paranaense e Flamengo às 16 horas da tarde, mais conhecido como 4 horas. Galera, o Atlético Paranaense e o Flamengo, os dois times venceram uma e perderam 2, tem 3 pontos somente no campeonato. Só que se a gente pegar aqui os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, a gente viu mais de 1,5 gols nos últimos 5 jogos. E os últimos 5 jogos do Flamengo, a gente viu mais de 1,5 gols em todos esses 5 jogos. Então, para mercado de resultado aqui, é complicado. O Atlético Paranaense jogando em casa é muito forte por conta da grama sintética. Os times visitantes reclamam sempre do gramado lá do Atlético Paranaense, mas não tem jeito, tem que jogar. Então, para essa partida aqui, eu acredito num jogo de gols. Então, a minha entrada para Atlético Paranaense e Flamengo é mais de 1,5 gols na partida. A gente deve conseguir ali uma odd entre 1,25 a 1,30. Tá excelente para a gente colocar no bilhete. Então, Atlético Paranaense e Flamengo, mais de 1,5 gols na partida. Pessoal, agora a gente vem para Portugal, a gente tem Paços de Ferreira contra o Sporting. Galera, o Sporting é o 4º colocado no campeonato, precisa vencer. Os 2 primeiros colocados garantem vaga na Champions League. O 3º colocado vai para uma eliminatória para ver se vai para a Champions League. E o 4º colocado é a Liga Europa. Então o Sport ele quer encostar no Braga para pegar essa vaga pelo menos na classificatória da Champions League. Muito dificilmente o Porto e o Benfica vão perder essa vaga direta. Geralmente a disputa ali entre o Braga e o Sport fica justamente por essa vaga na eliminatória, né, antes da Champions League. E o Sporting, se quer colar no Braga, precisa vencer o penúltimo colocado. Em 30 jogos, o Paços de Ferreira venceu 5, empatou 5 e perdeu 20 jogos. Então, se o Sporting quer chegar no Braga, precisa vencer o Paços de Ferreira. Então aqui não tem o que inventar. Minha entrada para essa partida aqui entre Paços de Ferreira e Sporting é vitória do Sporting. Galera, agora a gente vai para a Argentina. A gente tem River Plate e Boca Juniors, o clássico argentino. Clássico disputado no Monumental de Núñez, na casa do River Plate. Galera, clássico argentino não tem jeito. É jogo truncado, é jogo para cartão.
A gente pode buscar alguma entrada em cartões, ambos os times recebem 2 cartões, mais de 2 cartões no primeiro tempo, mais de 1 cartão no primeiro tempo, cartão em ambos os tempos. Clássico argentino não tem jeito, é jogo para cartão. 2 jogos que é mercado bom para cartão. Clássico na Argentina, clássico no Brasil e qualquer jogo entre brasileiro e argentino. Tu é que o jogo entre o River e o Fluminense teve expulsão, teve bastante cartão. Agora, recentemente, Racing e Flamengo teve 2 expulsões, teve distribuição de cartão. Então é um mercado muito forte para a gente ficar de olho quando tem time argentino e time brasileiro. É o mercado de cartão. Para esse aqui é interessante, River e Boca. A gente deve ter um número elevado de cartões. Mas aqui, para fazer a entrada pré-live, eu acredito que vai ser um jogo de poucos gols. Um jogo de bastante falta, um jogo bem truncado. Então a minha dica para River Plate e Boca Juniors é o menos de 3,5 na partida. O River é favorito, mas por se tratar de um clássico, mercado de resultado, eu tô fora. Então, confirmando a minha dica para River Plate e Boca Juniors, menos de 3,5 gol na partida. Voltando agora aqui para o Campeonato Brasileiro, galera, a gente tem Botafogo e Atlético Mineiro. Galera, se a gente acompanhar aqui o Botafogo, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve mais de 1,5 gol. O Atlético Mineiro é o mesmo cenário, nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve mais de 1,5 gol. Quando eles se enfrentam, nos últimos 5, em 4 a gente teve mais de 1,5 gol. Então aqui não tem o que inventar, galera. A gente tem que pegar a sequência. São 2 times over no campeonato. O Botafogo tem um ataque muito bom. O Atlético Mineiro também tem um ataque muito bom. Voltou a jogar bem. Hulk, Igor Gomes, Paulinho volta a jogar porque estava suspenso na Libertadores. Então a minha dica para Botafogo e Atlético Mineiro é mais de 1,5 gol na partida. Galera, e para fechar os nossos jogos aqui de hoje, continuando no Brasileirão, às 6h30, a gente tem Goiás e Palmeiras. Galera, o Goiás é o 16º colocado, venceu 1 e perdeu 2. O Palmeiras venceu 2 e empatou 1. Só que o que a gente tem de interessante aqui para essa partida, galera, é o mercado de gols. Nos últimos 5 jogos do Goiás, o mais de 1,5 gol bateu em 4 desses jogos. Nos últimos 5 jogos do Palmeiras, o mais de 1,5 gol bateu em 5 desses jogos. Quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5, a gente viu mais de 1,5 gol em 4 desses jogos. E o que a gente tem de interessante aqui é que o Goiás, jogando em casa, é um time muito forte, né? E o Palmeiras, jogando fora de casa, é um time que oscila muito, toma bastante gols, faz gols e toma gols. Tanto é que nos últimos 5 jogos do Palmeiras fora de casa, em 4 deles a gente viu ambas marcam. E se tem ambas marcam, galera, a gente já tem o nosso mais de 1,5 gol. Então a minha dica para Goiás e Palmeiras é mais de 1,5 gol na partida. A gente deve ter uma odd ali entre 1,30 a 1,35. Tá excelente para a gente colocar no bilhete, beleza? Galera, fechamos nossos jogos aqui. Se você curtiu esse vídeo, vou pedir para você deixar aquele like de novo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo, né, se você está gostando das análises, qual tipo de análise você gostaria, que tipo de vídeo. Tô sempre lá no meu Instagram respondendo a galera, abrindo caixinha de pergunta, mandando uma entrada ao vivo que não dá para mandar aqui no YouTube. Então, eu tô sempre interagindo com a galera lá no Instagram. Me segue aqui. Tô sempre respondendo a galera quando eu posso. Se você ainda não for respondido, sua pergunta vai ser respondida. Não deixo de responder ninguém. Então é isso, galera. Boa sorte pra gente. Um ótimo domingo. Um abraço. Galera, o nosso bilhete de hoje ficou assim. Mais de 1,5 gol na partida entre Newcastle e Arsenal. E vitória do Malmo em cima do AEK. Totalizando uma odd de 1,81. Boa sorte pra gente, galera. Até a próxima e um abraço.